Isso no trabalho que você faz agora é mais complicado, né? Porque as músicas não vão ter. Porque assim, no caso do disco do Detonator, esse disco do Arraiá do É. Metal, cara, eu peguei os sucessos de metal, de Arraiá, transformei em E metal. são domínio público São já. domínio Ah, público. então Então, tranquilo. cara, é uma coisa que pega bem com as crianças e ao mesmo É, tempo é engraçado. E cara, é o, a voz do Detonator, qualquer coisa que o Detonator canta fica engraçado, cara. Se exatamente. cantar Tirei o Pau no Gato, fica engraçado. Eu vejo criança, cara, bem novinha, quando eu faço a voz do Detonator, porque eu só posso imitar, eu não sou o Detonator. Quando eu É. tento, entendeu? Eu tento Você imitar. alcança Eu, mais ou menos, É. né? Porque o Detonator não tem pau, né? Então é mais fácil. Cara, pra isso eu ele. fiquei chocado com essa história quando eu soube que ele não tinha pau. Cara. E por que que ele não tem pau? Porque, na verdade, ele segue a linha dos Farinellis, né? Dos eunucos, né? Que, estudando história da música, você percebe que na Idade Média, as músicas elas eram compostas para todos os naipes vocais, só que as mulheres eram proibidas de cantar. Por quê? Porque não, a Ah, mulher. naquela Na época. época era a Idade Média, É, é a idade das trevas, né, cara? exatamente. Tudo era. O ser humano era um ser horrível, né, cara? Então mulher não podia cantar. E aí, o que acontecia? As crianças, quando estavam entrando para a adolescência, os testículos dessas crianças eram extirpados para que elas não tivessem aquele choque hormonal e a voz ficasse grave, Ah, pra não engrossar a para não voz. engrossar a voz. Então, aí eles se sacrificavam em nome da música. E aí o Detonator, sabendo disso, Sabendo disso, o Deus Metal virou pro Detonator, explicou. Aí o Detonator ele entendeu errado. Em vez de ele tirar o saco, ele cortou o pau. Assim, continua. É agudo, só que tem um drive. Assim, É. ficou um pouco diferente, mas de uma certa maneira funcionou. Ele só tem duas bolas. Ele não tem o pau. Ele não tem o E pau. não transa, então. Dizem que ele tem uma prótese de titânio, que é o Ah. metal mais duro do mundo, mas acho que não. Ele na cama deve ser uma bosta. O Eu Detonator. imagino que sim, né? Deve ser uma merda. Tem nada. Mas não tem relatos, né? Eu trabalho pro Detonator, mas não chego tão perto assim de certas intimidades. Não resolve essas tretas, tipo, de famosos, assim. Não é melhor não se meter nisso, sabe? Melhor não. E a grana vem o quê? Basicamente de CDs, de show. É, o show não tá podendo fazer agora. Pois é, cara, a pandemia me fudeu. Fudeu todo Assim mundo, como, né? É, assim como aglomeração, né? Ferrou. o setor artístico todo, né? É. Eu tava numa fase bastante legal da minha carreira artística porque eu transformei o Detonator, o Bruno Sutter, em empresa, né? Então, o material fonográfico, os shows. Eu sempre, nos eventos, eu montava a minha própria lojinha. Então, antes de começar o show, eu chegava nos eventos e eu mesmo vendia lá, ficava tirando foto com o pessoal. Dava um puta trabalho, mas isso foi muito, muito importante para eu começar a lidar com o público de uma maneira diferente. Porque na época do Hermes e Renato, você não tinha esse contato com o público? Vocês não Não, tinham produtos para vender? não. A gente Ah, trabalhava, fazia os esquetes e mandava para. Eu só fui entender como que funciona esse esquema de merchandising, de carreira independente, de empresa, depois que eu saí do Hermes e Renato e fui montar o meu próprio negócio. Por causa dos eventos, na época, os eventos de anime, de cultura pop, Comic Con, Anime Friends, né? Sana. é. Então, esses eventos me Ter seu mostraram. standzinho e. Cara, lá nos Estados Unidos é muito comum isso, né? Não sei se você já foi lá em San Diego na Comic Con de lá. Não, não Você foi. vê, cara, stand, os atores de séries antigas, você vê o cara vendendo os produtos dele, tem gente pra comprar, tem gente que quer tirar foto e tal. É toda uma indústria, né, cara? Pois é, cara. Na E época eu fui aprender isso com o pessoal do Anime Friends, que era um é um evento evento icônico, imenso. É. gigante, né? E foi assim que eu comecei a trabalhar com isso. Estudando como o pessoal da cultura pop japonesa fazia com o material de merchandising. Tudo se transforma em produto. É verdade. E tinha show também ou era só stand? Você fazia as Eu duas coisas? fazia os dois. É. Fazia o stand, aí depois tinha o show. É. Só que aí que eu falo, o Detonator só faz o show, né? É a parte mais fácil É a até, parte né? mais fácil. Ficar lá suando e vendendo. Eu ficava lá no stand vendendo, e o Detonator fazia o show,
Aí ele ia embora e depois eu que dava eu dava os autógrafos do Detonator. Tinha que assinar por ele. Tinha, é. Ele odeia assinar. Ele fica com uma puta cara de puta, assim. Vai embora, isso aqui. E aí eu que ficava assinando lá essas porra também. Aí eu chegava no evento, geralmente por volta de 11 da manhã, saía de lá 8 horas da noite arrebentado. Caramba, cara. É verdade. Mas esses foi... eventos são... E uma circulação de... É muita gente, né? Que vai É, nesse- cara, é muita gente. E aí, né, com o advento da pandemia, acabou isso tudo. Então eu perdi por volta de 60% a 70% da minha renda. E aí vieram essas ideias das lives, né? É. E ainda tem a loja online, né? E é assim que a gente vai, porque nós fomos os primeiros a parar e vamos ser os últimos a voltar. Exatamente. Então, é uma coisa complicada, assim, mas a gente tem sempre que pensar em como se renovar. É. A maneira que a gente está arrumando são as lives. Você ainda não faz parte do Hermes Renato ou faz alguma participação? Como que funciona hoje em dia? Cara, Porque tem o canal do YouTube deles, ou sim. seus. É de quem? O Hermes e Renato, eu sou tipo um D'Artagnan do Hermes e Renato. Tipo, tem os três mosqueteiros, aí E tem o quarto D'Artagnan. que Né? tá lá, mas não. Né? Tá, mas não tá. Mas não é. Eu sempre tive, assim, dentro do radar do Hermes e Renato. Nossa separação foi hiper tranquila. Foi uma decisão sua? Foi uma decisão minha. Na época a gente estava no Legendários da Record e eu estava muito insatisfeito com o rumo que a gente tinha tomado para nossa carreira. De ir pra Record? Ou do que vocês estavam fazendo na Record? De ir pra Record não, porque eu vou ser sincero, eu fui um dos caras que mais botou pilha pra gente ir pra Record. Porque a gente estava numa fase da MTV que a gente não tinha mais pra onde crescer. O Adnet estava chegando e estava engolindo tudo. É verdade, né? Com 15 minutos e tudo, e ele ia fazer um programa de sketch, assim como era o Hermes e Renato, que era o Furfles. Verdade. E a diferença do Adnet para o Hermes e Renato é que o Adnet sempre foi muito político. O Adnet sempre foi muito esperto. Então, quando ele entrou na MTV, ele tinha uma ligação com a diretoria muito amistosa. E a gente era punk. A gente era punk do humor. O Fausto falava isso. Então, a gente não se misturava com a diretoria da MTV. A gente só conversava com o André Mantovani. Com a Cris Lobo, com o Zico Góes, a gente tinha uma relação muito distante. Com a Lilian Amarante, que era a nossa diretora de núcleo, também. Então, a gente fazia as coisas meio do nosso jeito. Eles podiam orientar, faz assim, não sei o que, a gente... Tá, caralho. Mas a gente fazia, mas meio... A gente era meio contra... A gente era punk, sabe? Sei. E o Adnet, ele já foi um cara político. Pra você ter uma ideia, se eu não me engano, a Lilian Amarante foi madrinha do casamento dele com a Dani Calabresa. Porra. Tipo, porra. E, cara, é necessário. Pior é que isso faz diferença, né? Faz toda a diferença. E te dá uma liberdade depois, né? Exatamente. Não, tô pensando em fazer isso. Confia em mim. Então, de uma certa forma, o Hermes e Renato era uma molecada... Difícil de lidar. Difícil de lidar. Nós sempre fomos difíceis de lidar na MTV. Então, cara, se você... E eu tinha essa consciência. E eu tava com isso claro na minha cabeça. O Adnet tá chegando, arrebentando. Se a diretoria da MTV tiver que escolher entre o Hermes e Renato e a turma do Adnet, a gente vai se fuder. Nessa mesma época, pintou a ideia do Marcos Mion ir para a Record com Legendários. E ele já estava levando o Felipe Solari, ele estava levando o João Gordo, ele estava levando uma galera da MTV para fazer esse núcleo jovem. E o diretor do Hermes e Renato na época, de 2009, o Fepa, ele foi convidado para ser um dos diretores do Legendários. E aí o Fepa estava conversando com a gente de uma maneira informal. Cara, eles estão criando um núcleo jovem dentro da Record. A ideia é depois expandir isso. Pô, parece que vai virar isso aí. Cara, quando ele falou isso, eu falei, galera, é a hora. Tá na hora da gente ir embora.